troquei de turno na hora que o senhor quiser. Aí o dia que ele me convidou tinha uma reunião ministerial. A reunião nacional não podia faltar. Falei, vamos para a semana que vem, porque a palavra o Senhor já deu. Então, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 43, no versículo 18 e 19. O pastor Luiz falou que eu posso ficar à vontade. Eu nem perguntei, pastor. Acaba 10h30 que o senhor falou, né? Amém. Então até meia-noite eu fico aqui, irmãos. Eu sou assembleano, de berço, carioca, gosto de vigília, 24 horas. E me alegro na presença do Senhor. Então, irmãos, eu vou abrir o coração para vocês. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para poder ativar a sua fé. Eu não vim trazer palavra motivacional. Eu não vim trazer palavra para poder abrir a porta e voltar depois, pastor. Porque eu já entrei em igrejas e o Senhor falou assim, vai pregar, mas vai ser a última vez que você vai estar aqui. E aqui eu entrei com uma alegria tão grande no coração, irmãos, que se eu morasse aqui em Araucária, eu acho que dava ruim. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não veis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Coloca a sua Bíblia do lado aí, irmãos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração rápida. Deus, em nome de Jesus, acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Deus, te exaltamos porque o Senhor é bom. Glorificamos o teu nome porque o Senhor é misericordioso, Pai. Deus, te pedimos nessa hora, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco através da tua palavra da maneira que o Senhor quer, Deus. Senhor, que o nosso coração nessa noite venha se aquietar, e Deus, e ter a tua palavra como uma semente, Senhor, e que ela venha florescer, Deus, que o nosso coração nessa noite venha ser terra fértil, para ouvir a tua boa palavra, guardá-la, Senhor, e Deus, e fazer o que te apraz, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, se há algum espírito nesse lugar, Deus, que veio com a incumbência de roubar a tua boa palavra, Deus, Senhor, nós demos uma ordem a ele agora em nome de Jesus. Bata em retirada, Deus, aquele coração que entrou aqui aflito, Pai, aquele coração que entrou aqui angustiado, Deus, vai sair voando nas asas do teu espírito. Deus, em nome de Jesus, fica à vontade em nosso meio e fala, Pai, porque saímos da nossa casa cansados, porque queremos ouvir a tua voz. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo o nome dele, Lagoinha. Essa palavra do profeta Isaías, querido, o profeta a qual nós conhecemos como profeta messiânico, é uma profecia acerca do que Israel iria passar, e melhor ainda, Isaías já estava vendo o final daquela provação, o final do exílio que a Babilônia iria impor sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. E o profeta Isaías foi um profeta levantado para exortar, mas foi o profeta a qual o Senhor mostrou o fim do exílio de Israel. Isaías, nesse versículo, ele profetizou que o Senhor iria fazer coisas novas. Isaías foi um profeta que foi muito usado por Deus, querido. Um homem que viu Jesus
Nós costumamos dizer lá no Rio de Janeiro que ele viu Jesus por dentro do céu, porque ele profetizou o nascimento, profetizou a crucificação, profetizou a ressurreição, sem até nem muitos anos antes, centenas de anos antes de Jesus nascer. Então era um homem que, lá no Rio de Janeiro, nós chamamos de raio-x de Jeová. É aquele que vê o que ainda não aconteceu. E o profeta começou a profetizar porque o reino de Israel já tinha sido dividido, irmãos. Eu não vou entrar em questões teológicas, separei, escrevi, pastor, estudei. Mas o meu Deus é um Deus tão lindo, que Ele me conhece. Ele fala assim: filho, faz o simples. Eu quero trabalhar no simples. Nós andamos muito no meio de homens grandes, né, pastor? Nós queremos ser iguais a eles. Não é pecado não, irmãos. Se espelhar no pastor Luiz e falar assim: lá na minha igreja, aqueles jovens lá são loucos. Ele fala assim: eu quero ser igual a você. Ele fala: vocês são malucos. Vocês são doidos. Você não sabe o que você está pedindo a Deus. Porque grandes homens de Deus, irmãos, às vezes você olha para o pastor Luiz, olha para mim, mas não sabe às vezes o que nós passamos dentro de 4 paredes, né, pastora? Falo para ele assim: cara, não faz isso não, você não sabe nem um pouquinho da minha história. Você não sabe quantas vezes eu chorei. E o Senhor, Ele fala para mim que Ele gosta de simplicidade, pastor Luiz. Eu falo isso para os jovens lá da minha igreja. Eu sou pastor de jovens, conselheiro dos jovens. E às vezes os jovens vêm: eu estou com um B.O.zão, guerra. Fala, aí conta o B.O.zão, fala: meu Deus, que B.O.zão é esse aí? B.O.zinho de nada. Fala assim: ora a Deus, cara. Deus sabe o que Deus quer. Deus não quer que você fique assim: Senhor, perdoa meu pecado. Não, primeiro que pecado tem nome. Senhor, perdoa meu pecado, é assim, assim, assim. Senhor, e se o Senhor não me ajudar, eu vou fazer de novo. Porque não adianta falar: não vou fazer mais não, papai. Daqui a pouco vai e faz. Não, mas eu não vou fazer, faz outra vez. Seja sincero com Deus: Senhor, se você não me ajudar, eu não vou conseguir. E o povo de Israel estava assim, queridos. Até que entrou uma dissensão entre eles e as 10 tribos do norte quis se separar, porque o tributo do sul estava muito grande. Ao templo eles queriam adorar, e para adorar ficava difícil, era muita distância. Tinha que caminhar 1000 quilômetros para poder adorar a Deus, porque naquela época eles entendiam que a adoração era só dentro do templo de Jerusalém. E começaram a tentar fazer um jeito de adorar no reino do norte. Falou: ô Roboão, seu pai morreu, fez o templo lá, mas está muito longe. Nós vamos fazer uma tenda lá, uma congregaçãozinha, para poder adorar lá. E ele falou assim: não, o lugar da adoração é aqui. Meu avô Davi, ele preparou tudo aqui. O meu pai Salomão estruturou tudo aqui. Deus deu a planta, Deus deu o tamanho que era para ser feito, e vai ser adoração aqui. E o povo se rebelou, querido. E o povo se rebelou e dividiu. Foram divididos em reino do norte e reino do sul. E começaram a adorar deuses estranhos. Eu vou guardar esse negócio aqui, meu iPod. E começaram a adorar deuses estranhos, querido. Começaram a dividir a adoração. Começaram a colocar deuses estranhos em lugares que não eram para ser colocados. Irmão, se você me vê andando de um lado para o outro, batendo na perna, não estou imitando teu pastor, não. Ele acabou de falar, o pessoal, ele foi lá na nossa igreja, eu vou confessar para o senhor aqui, os jovens falaram assim: nossa, Guerra, aquele cara é uma bênção. Cara, é o jeito deles falarem. Falei: por quê? Nossa, ele é muito igual a você. Ele anda de um lado para o outro, a mídia fica doida, gente, né? A sonoplastia lá, tem hora que abaixa, tem hora que aumenta, tem hora que abaixa, tem hora que aumenta. O pessoal lá fica assim para mim: ô Guerra, calma, calma não, pai. Calma, eu sei de onde ele me tirou, então não me pede calma não. Aí os jovens falaram assim:
Ele bate na perna, ele anda de um lado para o outro. Nossa, amamos aquele pastor. Vamos chamar ele para o congresso dos jovens. Deu uma briga lá, pastor. Então, voltando à palavra, irmãos. Deus é um Deus que não divide adoração. E o povo começou a dividir a adoração. E Deus tem uma estratégia que é tremenda, irmãos. Lá no Rio de Janeiro nós dissemos que Satanás é o pitbull de Jeová. Jeová fica assim com a correntinha, e quando o povo começa a fazer coisas que não deve, ele solta a corrente, vai lá, pega lá. Aí quando começa a correr, ai pai, ai. Ele, ô Satanás, vem cá, aqui do meu lado, senta. Aí sabe por quê? Porque aquele que o inimigo correu atrás, volta correndo de joelho. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da tua presença. Assim foi com Israel, querido. Israel se esqueceu quem era o teu Deus. Israel começou a se dividir, e começou a dividir a adoração, e começou a fazer coisas que não deviam, não agradavam aos olhos de Deus. Deus falou assim: eu vou chamar o meu povo de volta para mim. Vou deixar a Babilônia atacar. Vou levantar profetas para poder preparar quem são os meus. E o Senhor foi levantando um profeta atrás do outro, querido. Até que um dia o Senhor chegou para Isaías e falou: Isaías, profetiza como é que vai ser o fim do exílio de Israel. Profetiza, Isaías, como que vai ser. Isaías lá no capítulo 43 começou. Isaías levantou no meio do povo e disse assim no capítulo 43: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías começou a profetizar para o povo: ei, o seu Deus ainda é o mesmo, o teu Deus ainda é o mesmo. E Isaías começou a profetizar: ei, quando passares pelo fogo. Às vezes nós cantamos, né? Se passares, se passar nada, vai passar. E quando você passar, a Bíblia diz que Ele estará contigo. E quando pelos rios tu passar, pode passar, porque tu vai passar por cima, e se o rio não se abrir, tu vai andar por cima dele, porque a palavra tem promessa que você não vai se afogar. E o povo começou, aqueles que estavam ligados com o Senhor, começaram a falar: aí pastor, catucavam o outro, ó, é Deus que está usando a boca do profeta, vamos clamar ao Senhor, porque o exílio está vindo aí. O profeta está dizendo que vai vir do norte para o sul. Eles vão vir como enxames, do norte para o sul. Vamos nos resguardar. E o povo continuou a adorar deuses estranhos, dividindo a adoração que não era para ser dividida. E o povo foi levado em cativo, pastor. O povo foi levado cativo. Ficaram presos. E o Salmo 137 nos mostra um pouquinho do sofrimento que Israel passou. Abra a tua Bíblia, Salmo 137, por favor. O povo foi levado cativo. Estava sendo humilhado, castigado. Um povo que tinha um Deus que abriu o mar. Um povo que tinha um Deus que fez a coluna de fogo. O
Povo que fez um Deus que todos os inimigos que levantaram contra Israel pereceram. E mesmo assim, aquele povo virou as costas para o Senhor. E o Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção e nos destruíram. E o que nos alegrassem, dizendo: cante-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor na terras estranhas? Uma das características dos babilônicos que assolaram Israel, quando eles assolavam o povo, primeira coisa que eles faziam, matavam o rei. Quando não matava o rei, cortava o dedão do pé e o polegar da mão. Para quê, irmão? Porque aquele rei não poderia mais andar direito, nem empunhar uma espada. Segundo, humilhava o povo. Terceiro, humilhava o Deus a qual aquele povo servia. Os babilônicos estavam dizendo para eles, não estavam mandando eles se alegrar não, estavam zombando. Ei, canta aí aquele cântico lá de Sião. Canta aí, vocês não eram alegres? Canta aí para nós aí, pega teu instrumento que você pendurou e canta. Cadê o teu Deus? Canta aí, se alegra, está triste por quê? E o povo olhava um para o outro e dizia: ah, que saudade de Sião. Ah, que saudade de Sião. Lá eles podiam adorar a Deus, lá eles podiam cantar louvores ao Senhor. E quando ele diz assim, como que nós cantaremos louvores do Senhor em terras estranhas? Sabe o que eles preferiram, irmãos? Pendurar as harpas do que cantar canções do Senhor, canções sacras que era cantada em cima do altar de Deus, para povos estranhos, para deuses estranhos. Eles disseram assim, não, nós vamos pendurar nossa harpa, não vamos ficar cantando aqui não. Só que o Senhor nessa noite, querido, Ele manda te dizer, olha aí para o salgueiro, me andarás, me andarás. É hora de você pegar essa harpa que você pendurou aí, ó. Mesmo na terra de estranho, pega a tua harpa e comece a adorar a Ele. Mesmo em terra de estranho, sendo humilhado, pegue a tua harpa e comece a adorar ao Senhor. É tempo de adorar ao Senhor, querido. E aquele povo, quando entendeu isso, pastor Luiz, eles entenderam que a adoração era muito mais poderosa do que uma espada. A adoração é muito mais poderosa do que uma lança, do que carros e cavalos. Eles olharam um para o outro e lembra de Davi. Lembra das guerras a qual Davi venceu. Tinha momento a qual Davi falava assim, aí pega os soldados, cadê os soldados? Estão na frente de batalha, colocam eles lá para trás. Coloca os levitas para ir na frente. Coloquem os levitas para ir na frente. E Davi vencia a batalha, irmãos. O Senhor nessa noite manda te dizer, eita glória, vai ter luta aqui, você só vai ganhar no meio da adoração. Você não vai ter que ficar batendo boca com ninguém, mostrar nada para ninguém, somente adorar o nome dEle. Adora Ele, querido, adora. Tem gente nessa noite que aqui entrou, pastor, que está querendo vencer a luta com seus próprios braços. O Senhor manda te dizer um segredo, querido. Ó,
Joelho e adoração. Joelho e adoração. Joelho e adoração. Adora Ele que você vai ver o que vai acontecer. Trabalho numa empresa, numa multinacional, e o pessoal fala assim: carioca, você é muito louco. Eu falo: por quê? Você fica o dia inteiro aí cantando sozinho, igual um maluco. Passa com máquina pra lá, tá cantando. Vem com guindaste pra cá, tá cantando. E passa com empilhadeira, tá cantando. E passa com BT, tá cantando. E passa a pé, tá cantando. Eu falo assim: eu sei quem eu estou adorando. Eu não estou cantando, eu estou adorando. E tem momento que eu estou em cima da minha máquina, pastor, e eu começo a adorar o nome do Senhor, e o Espírito Santo vem e começa a falar comigo, e eu não aguento, eu começo a ficar em lágrimas. Maravilha você sentir a presença de Deus. E, meus irmãos, a presença de Deus, ela não está limitada ao templo, não. Isso aqui é 4 paredes. Você é a morada do Espírito. Ele está aí dentro de você. Então, onde você estiver, Ele vai estar. A adoração é feita onde você chegar, onde você estiver. E o povo de Israel entendeu esse negócio, pastor. É um mistério isso aí, irmãos. Adorar com lágrimas nos olhos. Eu faço isso, irmãos. Sou pai de 3 filhos. Eu me perdi muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, morando na favela do Rio de Janeiro. 5 irmãos, passando fome, necessidade. E Ogã de terreiro de macumba. Só que o Senhor olhou para mim e falou assim: filho, eu tenho uma história nova para você. Eu tenho algo novo para você. E eu entendi. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor com 19 anos de idade. Já era pai de uma menina de 2 anos de idade. Essa menina, ela mora no Rio de Janeiro. Tem 3 anos que eu não vejo a minha filha. Eu não estou aqui para brincadeira, irmãos. Eu não vim aqui para fugir de favela, fugir de ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Só entrei na delegacia uma vez na minha vida para dar queixa de um roubo. Eu abri mão de um emprego de 15 anos na Secretaria Estadual de Saúde. Eu era líder da Secretaria Estadual de Saúde, do setor de imunização, cuidava de 93 municípios. Minha esposa, professora, dona de uma escola. Só que o Senhor falou assim: ó, pega tudo que é teu e vai para o Paraná. Falei: Senhor, não faz isso comigo não. Pega tudo que é teu e vai para o Paraná. E lá no Rio de Janeiro é um pouco diferente daqui, irmãos. No Rio de Janeiro está sentado assim e Deus brada, fala, desculpa o termo, na tua cara. Fala assim: já não falei contigo para você ir? Foi o que aconteceu, eu pregando em cima do altar, quando o pastor falou assim: vou orar para você ir embora, irmão, mas vem cá. Eu já não falei contigo que é para tu ir? E ele não sabia de nada. E eu falei assim: pastor, ir para onde? Tu sabe para onde é? Ele já te deu até um sonho e você falou só com ela. Minha mulher caiu de joelho e começou a chorar. Falei: Senhor, eu vou. E eu adoro aqui nesse lugar com lágrimas nos olhos, que eu tenho uma mãe de 68 anos, uma filha de 26 anos, tenho 5 irmãos, tenho 3 sobrinhos que eu não conheço. Não é fácil estar longe de família, de amigo, mas eu estou obedecendo ao que o Senhor mandou eu fazer. Hoje é culto de fé, querido. E obediência, ela gera fé. E a fé, ela gera milagre, irmãos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que você, o que Israel passou e você está passando hoje, não é nada diante daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E quando aquele povo entendeu o que o Senhor ia fazer, eles passaram 70 anos, pastor Luiz, assim, ó. 70 anos de exílio, de cativeiro, chorando, sendo humilhado. Pessoas olhando para eles, babilônios olhando para ele, falando assim: cadê o teu Deus? Às vezes você ouve isso, né? Cadê o Deus? Eu dentro da minha casa eu ouvia isso direto: cadê o teu Deus?
eu era afrontado pela minha própria mãe, pelos meus irmãos. Cadê esse Deus aí que você serve? Você largou o nosso Deus para servir esse Deus aí? Só que esse Deus que eu sirvo, querido, Ele me tirou da cocaína, Ele me tirou do vício de bebida, Ele me tirou da prostituição, Ele me tirou de caminhos tortuosos. Eu com 13 anos de idade estava perdido já. As pessoas olhavam e falavam, você não tem futuro, não vai morrer. E Deus é tão bom, pastor, que depois que eu vim para cá, Deus me levou na favela que eu morava para poder pregar na igreja, dentro da favela, e as pessoas que olhavam para mim diziam assim, isso aí vai morrer, mais um que vai descer a sepultura, estavam sentadas ouvindo a palavra de Deus através da minha boca. Porque o Senhor, Ele faz dessas coisas, irmãos. Hoje a minha família inteira serve a Deus, meu irmão é pastor da Assembleia de Deus. Porque Deus olhou para minha casa e falou assim, eu vou fazer algo novo no meio de vocês. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, querido, para te dizer, ei, eu tenho algo novo para poder derramar sobre a tua vida. Eu tenho algo novo para derramar sobre esse ministério. Eu tenho algo novo para poder derramar sobre a tua vida. Mas é necessário você olhar para onde você parou. Olha para o salgueiro que você pendurou a tua arma de guerra. Vai até ele, pega e continua marchando. Salmos 126 para poder terminar, querido. O profeta foi usado para poder falar, eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. E o que vem depois, querido, é uma pergunta. Porventura, ainda não percebeis? Ele já está fazendo, querido. Você ainda não viu, não percebeu ainda o que Ele está fazendo dentro da sua casa. Você não percebeu o que Ele está fazendo ainda através desse altar. Você não percebeu o que Ele está fazendo através dos seus lábios lá dentro do teu trabalho. Às vezes nós entramos na empresa e falamos assim, não, nós estamos na empresa, estamos para trabalhar. Ei, querido, eu estou para trabalhar, o meu patrão está ali, vai estar me pagando para trabalhar, não posso roubar o horário dele, mas ó, aconteceu uma situação na minha empresa que eu não abro mão. Tem um jovenzinho, pastor, que eu ficava, rapaz, para com isso, você tem que voltar para Jesus, voltar para Jesus. Teve um dia que ele veio e minha mulher me largou. Eu, opa, maravilha. Ele, que maravilha, cara. Falei, cara, é Deus respondendo a oração. Cara, você é maluco. A gente está orando, minha mulher me largou e você fala que é resposta de oração. Fala para ele, para onde você recorreu quando ela foi embora? O que você tem feito quando tem entrado dentro da sua casa? Ele, eu tenho orado. O que você tem feito? Eu voltei para Jesus. Voltou? Quando? Não, eu estou indo lá na igreja. Não, tu vai voltar para Jesus, vai ser agora, meu irmão. Quer voltar para Jesus agora? Quero, então vem cá, levei ele para o cantinho lá, botei-lhe a mão na cabeça dele, oramos, ele caiu de joelho, chorou, hoje é líder de célula junto com a mulher dele. O Senhor vai te usar independente de onde você esteja, só fique sensível ao Espírito. Salmos 126 para finalizar, querido. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilos. Então se dizia entre as nações, ou seja, então se dizia lá em Araucária, grandes coisas fez o Senhor com este povo, grandes coisas fez o Senhor. Ei, querido, vão olhar para vocês e vão dizer assim, lá, grandes coisas o Senhor fez naquele ministério, grandes coisas o Senhor fez naquele lugar, grandes coisas o Senhor fez com aquele povo. Os mesmos, pastor Luiz, que zombavam dele, diziam assim, lá, ó, olha o que está acontecendo com eles. Nós perguntamos tanto onde estava o Deus deles, olha lá. Olha o que Deus fez no meio daquele povo. O que aconteceu só pode ser Deus. O Senhor está fazendo uma coisa nova sobre a tua vida, querido. O Senhor está fazendo algo novo sobre o teu ministério.
Mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu vim aqui para ativar a tua fé. Eu não falei para você que eu vim ativar a tua fé? Então vou te dizer agora, assim como Paulo escreveu a segunda carta para Timóteo, Paulo preso, Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 6, ei Timóteo, eu sei tudo o que você está passando, Timóteo, mas aviva o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Aviva o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Aviva o dom de Deus que há em ti, querido. Existe um dom aí dentro de você que está guardado. Você pendurou lá no salgueiro. Só que o Senhor está te dizendo nessa noite, ei, eis que faço uma coisa nova em tua vida. Abaracé me andarabandarai. Eis que faço uma coisa nova na tua vida. Eis que faço uma coisa nova na tua vida. É novo, querido. É novo, é inédito. O que o Senhor vai fazer na tua vida, Ele não fez com ninguém ainda, meu Deus. O que o Senhor vai fazer contigo, Ele ainda não fez com ninguém, é inédito. Não aconteceu ainda, vai ser só com você. Mas pelo amor de Deus, pega a sua harpa e comece a adorar a Ele. Porque o povo no capítulo 126, aqui no número 126 de Salmos, a Bíblia diz que eles estavam como os que sonham. Eu olho para dentro da minha casa hoje, querido. Eu olho e falo assim, meu Deus, parece que eu estou sonhando. Cheio de B.O., mas tenho 2 filhos que são uma bênção dentro da minha casa. Estou com um problema, mas a minha esposa é uma mulher de Deus. É uma mulher de quando eu penso em parar, ela fala assim, não vamos parar não, olha o que Ele já fez. Eu tenho um carro, querido, coisa que nenhum dos meus irmãos tem, não é para me glorificar não, é para honrar o nome dele. Sabe por quê? Porque eles perguntaram, onde é que está o teu Deus? Eu entrei na faculdade e não terminei, mas sou o único filho de 5, não é prazer falar isso, eu falo isso com tristeza, que terminou todos os seus estudos. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali zombavam de mim. Onde que está o teu Deus? Coisa pior é você ouvir de dentro da sua casa, ei, onde que está esse teu Deus aí? Linguagem de carioca, tu é um vacilão, fica perdendo tempo aí, maluco. Esse teu Deus aí que nem existe, você nem vê Ele. Só que eu mostrei para minha mãe que o meu Deus era o Todo-Poderoso. Eu mostrei para o meu irmão, que hoje é pastor, que o meu Deus faz coisas novas. Eu mostrei para aqueles que olhavam para mim e falavam assim, cara, tu vai morrer, tu é muito marrento. Mostrei para eles o coração novo que papai me deu. Mostrei para um amigo meu quem é o Deus que eu sirvo e hoje ele serve esse Deus. Tem amigos meus que desceram a sepultura, não chegaram nem a 20 anos de idade. E o Senhor olhou para mim e disse assim, vem filho, vem porque eu vou fazer uma coisa nova contigo. Só que tem o seguinte, está disposto a chorar? Está disposto a largar tudo e ir para onde eu mandar você ir? Está disposto a pregar a minha palavra, seja para homem que a goste ou não? Certo dia eu preguei para um homem, irmãos, preguei numa igreja, rapidamente, tem 4 minutos, né? Eu preguei numa igreja e... Está filmando, pastor? Vamos falar. Terminou o congresso, irmãos, a igreja lotada. E na hora de pregar, o Senhor falou assim, prega os salmos que ele pediu, mas depois da vírgula com Isaías. Prega Isaías 51, mas depois da vírgula você continua. Fala o porquê que o meu povo se afastou de mim. Fala por causa do pecado. Pecado ainda é pecado e nunca vai deixar de ser pecado. Acabei de pregar, pastor. Aquele homem me chamou no gabinete e falei, não, irmão, não precisa de gabinete não, pastor, eu não cobro nada para pregar. O pastor Luiz sabia disso quando ele perguntou. Eu falei, irmão, eu tenho maior alegria em pregar.
coração nisso, não. O dia que meu coração se corromper, eu paro de pregar. Porque eu sei quem é que me chamou, e quem me chamou, eu sei que Ele supre todas as minhas necessidades. Ele abriu uma porta de emprego numa multinacional para mim. Ele me deu uma família abençoada. Ele me deu o direito de pregar a palavra dele. Ele me chamou, me separou, me ungiu, me consagrou e falou assim: vai. Eu não quero me prostituir. E eu falei isso para aquele homem. E ele falou assim para mim: pastor, você onde estou com a cabeça, eu te dou um tiro na tua cara. Eu falei: você é pastor? Sou, mas sou coronel. Você pregou que não era para pregar. Eu falei: não, eu peguei a palavra. Sai da minha frente. Fui embora, irmão. Já perdi o emprego, porque o meu chefe me chamou para pregar na igreja dele. E o Senhor falou assim: prega lá, manda ele descer a casa do olheiro. Prega para ele, fala para ele, para poder ele largar aquela amante dele lá. Irmãos, o Senhor, quando Ele te chamou, quando Ele te separou, como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, Ele te deu um dom. Usa esse dom em prol do Evangelho. Sofra por causa do Evangelho. Chore por causa do Evangelho. Mas não se envergonhe do Evangelho de Cristo, que é salvação para o mundo. No dia seguinte fui mandado embora, irmão. Mas preguei. 3 dias depois me chamaram de volta, pastor. E me colocaram no lugar dele. Fiquei 15 anos no lugar daquele homem, porque ele não aceitou a exortação do Senhor. O Senhor nessa noite está te dizendo, querido, é tempo de pegar a harpa que você largou. Quer voltar para Sião? Primeiro tem que pegar a harpa. Eita mistério. Quer voltar para Sião? Quer chegar lá na terra prometida? Pegue a harpa que eu te dei e volte a me adorar, assim diz o Senhor. Volta a me adorar. Eis que tem uma coisa nova sobre a tua vida. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eis que tem uma coisa nova. Eis que tem uma coisa nova para fazer em tua vida. Levanta a tua mão aí que eu vou profetizar, querido. Eu sei que vocês gostam de profecia. Eu também amo profecia. O Senhor tem algo novo para derramar sobre esse ministério. Quando eu levantei pela madrugada para orar pelo pastor, o Senhor falou assim: filho, eu tenho algo novo para fazer ali no meio daquele povo. Eu tenho algo novo para fazer no meio daquele povo, que não vai caber dentro daquele quadrado que está lá. Só que tem muitos que largaram a harpa. Tem muitos que abandonaram a harpa no salgueiro. Tem muitos até que estão adorando deuses estranhos. Mas ei, filho, vai lá e diz ao meu povo: eu tenho algo novo para fazer com vocês. O Senhor tem algo novo, querido. Tem algo novo de Deus chegando sobre esse lugar, querido. Tem algo novo de Deus chegando sobre esse lugar. Tem algo novo de Deus chegando sobre esse ministério. E você não vai ficar de fora. Você só vai ficar de fora se você não obedecer a voz do Senhor nessa noite. Pega a tua harpa. Pegue a tua harpa. Pegue a tua harpa. Feche os teus olhos aí.